o grande diferencial para o novo eu humano, a somar tudo como você falou, a gente tem falado até agora, seja exatamente a independência, né? Você falou em criatividade, como você vai criar algo novo, sem plagiar, vamos dizer assim, algo autêntico. Você precisa ter um espírito de independência. E o que nós vemos hoje na maioria da humanidade? É um espírito de dependência, de carência, né? Carências que não são supridas, e muitas vezes é o projetar no outro a realização dos nossos sonhos, a realização das nossas vontades. Então, quando a gente projeta que um Deus vai nos proteger, um anjo vai nos cuidar, ou um governante vai arrumar a nossa bairro, a nossa cidade, ou o professor é que vai fazer com que a gente vá bem na prova, né? Essas coisas, ainda nós estamos vindo de uma cultura milenar, bem exatamente como você falou lá no começo, nós éramos criaturas praticamente usadas para fornecer trabalho e energia, prana, para esses seres que se alimentam, inclusive, da nossa essência. O novo eu humano, se ele não tiver esse discernimento, essa consciência de que existe um mundo, uma matriz, como você fala, que foi toda montada para que nós fôssemos escravos, né, ou instrumentos ou objetos funcionais para essa energia que circula. Se a gente não entender que chega um momento em que nós temos que cultivar a nossa própria essência, nossa própria energia e realizar as nossas próprias vontades, né, com V maiúsculo, obviamente não é uma vontade chula aí de querer se aproveitar dos demais, aí sim nós começamos a sentir um pouquinho de que podemos fazer alterações no nosso destino, na nossa realidade e projetar uma sociedade humana em que os humanos sejam valorizados, né? A parte humana, a parte amorosa, e não a parte instintiva, animalizada. Quando você fala dos excessos, né, provocados pelo arquétipo de Afrodite, é bastante interessante a gente entender essa questão que os animais, eles praticam o sexo e não geram um sentimento amoroso. E o ser humano tem essa capacidade. Então, o que nos diferencia? A gente pode, inclusive, se apaixonar e amar, na melhor tradição possível dessa palavra, aquele ser que está do nosso lado, aquela pessoa, esposo, marido, seja lá quem for. Então, no momento em que a gente utilizar a nossa energia, não para o sistema antigo de escravização humana, que alguns talvez não vão entender o que a gente está falando, mas é a escravização no sentido de gerar a energia como se fôssemos pilhas para o sistema, né? Mas a gente conseguir canalizar essa nossa energia para o bem-estar humano, que trabalha além das relações racionais, do entendimento, mas também a questão do amor altruísta, da preservação, do cuidado do corpo, da saúde mental, emocional, nós vamos começar a cultivar sentimentos nobres, e esses sentimentos nobres vão começar a produzir, digamos assim, proteínas novas, o nosso DNA vai começar a ter a transmutação, e o novo ser humano a surgir a partir disso vai ser um ser mais autônomo, mais criativo, capaz de não só cuidar dos demais, mas cuidar de si mesmo. Tal como a Alzira aqui tem comentado. Ela deixou um comentário aqui para a gente. Olha, primeiro eu tenho que cuidar de mim mesmo e assim depois eu vou conseguir cuidar dos outros. Essa é uma percepção humana, a gente já percebeu isso faz séculos, mas é que isso não é ensinado, não é trabalhado nas escolas, nas famílias. A gente tem que aprender por conta essa realidade. E quando você traz a relação dos 7 corpos, esse também é um bom caminho de a gente tentar se humanizar. Quando eu pego meu corpo físico, né, essa parte física, que ela tem muita ligação com a genética familiar que a gente vem herdando. Tem todo o impacto. Nosso espírito, quando é imantado lá no feto, né, quando ainda está em gestação, ele precisa ter uma fase de adaptação. Eu trabalho, digamos assim, no caminho da numerologia quântica que eu trabalho, a gente diz que às vezes vai até 30 anos para um espírito conseguir se adaptar à genética nova que ele está percebendo, né, nessa nova vida. E além dessa adaptação junto à genética,
que vem, se o pai, a mãe, todos os ancestrais eram esportistas, talvez facilite a questão da gente também ter um corpo esbelto, alguma coisa nesse sentido, mais saudável. Mas além de toda essa questão biológica, física, herdada dos nossos ancestrais, o nosso espírito também traz aquelas mentes, aqueles eus anteriores que talvez não foram resolvidos, os fantasmas do passado, que somos nós mesmos. Então, também tem um processo de depuração nesse sentido, para que o nosso eu humano, ele tem que agora casar a nova informação genética, da parte biológica, do temperamento, e mais a parte do caráter que foi desenvolvido nas existências anteriores. E somado a isso, para a gente chegar nesse eu humano que ele vai se identificar como autônomo, como criativo, tem toda a questão do ambiente onde a gente é jogado, né? Onde a gente escolhe. Se eu nasci no Japão, se eu nasci na Guiné-Bissau, se eu nasci na Inglaterra, nasci no Brasil, tem toda uma cultura também, ambiente, os campos mórficos, não somente dos seres, mas também do ambiente, das plantas que existem aqui, dos animais. Então, essa tríade, para tentar ser um pouco mais didático, essa tríade, ela impacta profundamente em nós termos que enfrentar ela, a nossa realidade espiritual das vidas passadas, o nosso novo DNA, o nosso corpo, que temos que resolver ele, aprimorar, e mais o ambiente, a nossa questão ambiental, ecológica, onde a gente vive. O ser humano que entender esse processo de interação, essas três interações, e conseguir alinhar, harmonizar esses três desafios, ele com certeza vai conseguir achar o caminho de ser um ser harmonizado interno, e a partir disso, eu gosto do exemplo do copo cheio, né? No momento em que a gente se conhece, a gente tem discernimento das nossas falhas, nossos desafios, nossos problemas, mas eu consigo suprir um campo harmônico entre os meus chakras, as minhas produções proteicas, né, as minhas energias. Eu me torno um ser autônomo e aí eu consigo auxiliar os demais. E para este mundo em que a grande maioria é dependente da energia dos outros, do auxílio dos outros, fica na mão de poucos, isso é um pouco, talvez, trágico, né? Mas fica na mão de poucos a transformação da sociedade, dos seres humanos, inclusive para enfrentarem a competição das máquinas tecnológicas que têm capacidade de racionalização das coisas, né? A questão binária, os computadores, a inteligência artificial. Se a gente não se adaptar, se a gente não achar esse equilíbrio e não encontrar a nossa funcionalidade e a nossa criatividade dentro desse sistema, nós não vamos ter um novo eu humano, a gente vai ter o último eu humano e talvez as máquinas, os componentes novos, os homens híbridos, seja lá o que for, os androides, que vão começar a surgir. E os espíritos, e tem até a história sendo comentada agora, né? Os espíritos futuramente talvez vão preferir encarnar, né, ou vamos dizer assim, imantar num androide, num robô que não tem dor nas costas, né, que não tem problema de envelhecer, do que um corpo humano que o cérebro travou, a máquina cerebral travou, não evoluiu, o corpo recebendo tantos ataques biológicos, né, pesticidas. Hoje tem uma reportagem que já estão identificando micropartículas de plásticos em vários cérebros humanos. Isso está trazendo problemas que a gente nem imagina. Então, se a máquina humana biológica não for aprimorada e não for preservada, esse novo eu humano, ele está sujeito também a se extinguir. Mas a gente está trabalhando para a construção do novo eu humano aqui, que é a proposta a partir dessa live que a gente está fazendo hoje.